O nacionalismo exacerbado nos leva, às vezes, até uma posição de xenofobia, sobretudo em relação à língua, à linguagem que nós falamos no dia a dia. Veja, há poucos dias, num vídeo postado, eu usei as palavras fake news. E uma internauta, muito gentil, que me segue sempre, disse: por favor, bem-vindo, não use palavras estrangeiras. E aquilo ficou na minha cabeça, sobre o estrangeirismo na língua portuguesa. E eu fiquei pensando que a própria língua portuguesa é um estrangeirismo sobre a língua nacional. Porque a chamada língua geral do Brasil era o tupi. Por muitos séculos, em todos os sertões do Brasil, se falou nhengatu. Nhengatu era uma mistura do tupi com palavras portuguesas. Só se usava o português no Rio de Janeiro, em Salvador, e um pouco na cidade de São Paulo, na vila de São Paulo. Em todo o sertão brasileiro era o nhengatu. Isso já era um avanço estrangeiro sobre a língua nativa brasileira. Por outro lado, o próprio português tem sua base no domínio imperial de Roma, com o latim. A língua portuguesa é a última flor do lácio. A língua portuguesa é formada exatamente por palavras que a gente chama de palavras portuguesas, mas são palavras latinas, do Império Romano. Porém, como quem nos colonizou foi Portugal, nós consideramos que o português é a nossa língua oficial. Ela não é a nossa língua nativa original. Vejam bem, o termo é língua oficial do Brasil, português. E no correr dos séculos nós fomos adotando palavras estrangeiras e aportuguesando-as. Durante o grande período do domínio cultural francês, nós adotamos diversas palavras francesas, como sutiã, sorvete, lingerie, matinée, soirée e muitas outras que a gente usa no dia a dia e nem imagina que são palavras de origem francesa. Passado esse período de colonização cultural francesa, veio o período de colonização cultural inglesa. Então nós temos hoje, como se fosse da língua portuguesa, futebol, nós temos hambúrguer, e eu estou me lembrando ainda que ainda da língua francesa nós temos confete, personagem, e voltando para a língua inglesa, uma quantidade, infinidade de palavras inglesas que a gente, de forma antropofágica, como enunciou a Semana de Arte Moderna de 22, incorpora à língua portuguesa. Vocês já imaginaram como é difícil dizer eu gostaria de um sanduíche de carne moída? Hambúrguer. Ou vamos jogar pé-bola, futebol. Ou vocês acham que vem de onde a palavra tênis? Um navio, que nós chamamos de destroyer, já na língua portuguesa, tem origem absolutamente inglesa. Destroyer. Nós estamos cheios de palavras inglesas, francesas, alemãs, sem contar a influência africana, que também não é nativa do Brasil, que permeiam todo o nosso vocabulário. Então eu não creio que a gente tenha que ter um preconceito com o estrangeirismo na língua portuguesa. Nós temos que acreditar no nosso antropofagismo, na nossa capacidade de assimilar tudo que vem de fora e devolver, vamos dizer assim, vomitando com uma versão verde-amarela. Até porque eu fiquei muito chocado quando eu descobri, lendo, que Mussolini, o fascista Mussolini, exigia que todas as palavras fossem italianas. Ele não aceitava palavras estrangeiras na Itália e nem nomes próprios que fossem estrangeiros, tinham que ser italianos. Portugal tem uma lei que exige que todas as crianças batizadas sigam a listagem de nomes portugueses: Pedro, João, Antônio, Joaquim. No Brasil nós não temos isso, temos essa barafunda, chega às vezes a ser patética, cômica de nomes. O povo brasileiro sai batizando o filho com finais em som, que é filho em português, Whindersson, que significa o filho de Winder. Velberson, que é o filho de Velber, mas sem saber, acha bonito. Johnson, sem saber que é filho de John, filho de João. E muitos outros nomes, por exemplo, os nomes hebraicos, os nomes próprios hebraicos, como Elias, Moisés, Sara, Ruth, Rebeca. Então, se a gente for olhar exatamente esse estrangeirismo na língua e for condená-lo, nós estamos condenados a
reduzir o nosso vocabulário. Eu lamento muito, por exemplo, que a festa de Cosme e Damião esteja sendo substituída pelo Halloween. Mas o que é a festa de Cosme e Damião, se não um costume português introduzido no Brasil? E agora, na nova colonização cultural, um costume americano sendo introduzido no Brasil, sobretudo através dos cursinhos de inglês, que é o Halloween. Eu lamento a perda do dia de Cosme e Damião, da distribuição de saquinhos e doces. Mas o processo cultural avança. A penetração cultural, o colonialismo, neocolonialismo cultural avança, não tem para onde correr. Então quando eu uso a palavra fake news, é porque é o que ela está na moda. Porque o que é o web? A gente fala tanto web. É iniciais de 3 palavras inglesas. Eu estava na web. É um estrangeirismo, a gente teria que achar um nome em português para isso. Rede não significa web exatamente, como um todo. E o que é internet? O que é net, que a gente estabelece? Internet. Entre a net. Vem de network. É difícil. É difícil e faz parte do mundo moderno. E acho que a gente não deve ter medo, nem pruridos. Sempre que possível, vamos usar a nossa língua oficial. E vamos continuar usando-a sem percebermos o quanto o estrangeirismo está impregnado dela. Como neste momento em que eu me despeço de vocês dizendo tchau. Hello! Do you like this video? Dê seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.